Vamos lá, pessoal, lasca o dedo nesse coraçãozinho aí, para a gente poder, então, começar a nossa aula. Mas antes eu tenho uma pergunta muito interessante para vocês. Hoje eu coloquei lá no meu canal do Telegram, mais cedo, era por volta de meio-dia, coloquei uma reflexão bastante interessante. Muitas das vezes eu estou aqui compartilhando conteúdo com vocês, acredito talvez muito mais do que vocês que estão aqui. Muitas pessoas acham que abrir um negócio de contabilidade, ter experiência para abrir uma empresa de contabilidade é algo distante, é algo que nunca vai conseguir atingir esse objetivo. Para você que está aqui, se você deixou todos os seus compromissos, se você está se dedicando durante aproximadamente 30 a 50 minutos, que é o tempo que está durando as nossas aulas, e se você está aqui é porque eu acredito em você, eu acredito que o teu objetivo é de fato ter a tua empresa de contabilidade. Então, o recado que eu quis passar lá no nosso canal do Telegram é: acredita que sim, é possível você chegar nesse objetivo. E se eu não tivesse chegado, não teria força para estar aqui compartilhando com você. Se eu não tivesse chegado, se eu não tivesse passado por tudo isso que você está passando aqui agora que está me assistindo, eu também não tinha força de estar aqui 21 dias compartilhando conteúdo para você, todo dia às 20 horas. Então, recado rápido é: acredite no seu potencial, acredite no seu conhecimento que você vai ter, que sim, é possível a gente chegar lá e eu quero chegar lá junto com vocês. Então, se eu não acreditasse de coração em cada um de vocês aqui, eu não teria força, para estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Se você caiu de paraquedas aqui agora nessa aula e não sabe que aulas são essas, onde eu vou te mostrar todo o ciclo necessário para você conseguir montar a tua empresa de contabilidade. Desde que você não tenha conhecimento técnico, você não saiba como atrair clientes, não sei qual a sua dificuldade, mas nesses 21 dias eu separei esses temas baseados em 3 pilares e cada dia a gente está fortalecendo cada pilar desse. Legalização e aberturas de empresas. É importante que você tenha esse conhecimento para você conseguir desenrolar, para você conseguir falar com os seus clientes. Então foi isso que a gente falou na aula de hoje e hoje a gente vai fechar esse tema, vai fechar esse conteúdo para que você tenha condições mínimas, condições necessárias de quando você abrir o seu escritório de contabilidade, você consiga desenrolar, você consiga conversar com o seu cliente para ajudar ele a tomar as melhores decisões. E não canso de dizer, essas aulas aqui que eu estou me comprometendo com você, tanto aqui no Instagram e para as pessoas também que preferem assistir pelo YouTube, são totalmente gratuitos. A única coisa que eu te peço é que você compartilhe isso com seus amigos, compartilhe isso no grupo de faculdade, porque eu tenho absoluta certeza que várias pessoas queriam estar assistindo esse conteúdo, mas ainda não sabem que ele está rolando, que esse desafio está rolando. Então, como que você consegue me ajudar com isso? Clicando aí no coraçãozinho, clicando nesse aviãozinho, compartilhando com outras pessoas. E nessa sexta-feira, nesse último dia de aula, eu queria que você colocasse nos comentários aqui agora se está fazendo sentido essas aulas para você. Se estiver fazendo sentido, se eu realmente estiver te ajudando, coloque nos comentários tanto no Instagram como no YouTube, porque isso sim vai me dar um termômetro para cada vez mais estar continuando com essas aulas e fazendo mais desafios como esse para ajudar você que está começando, principalmente você que é recém-formado e que quer ter experiência para montar o teu negócio contábil. Então, as aulas é para isso, é para te dar experiência, te dar bagagem de como que você monta o teu negócio contábil, como que você monta a tua empresa de contabilidade. E vamos fechar o tema de ontem, que não deu tempo da gente terminar, é abertura de empresa. Para quem chegou aqui agora, ontem a gente falou, tem um material complementar lá no canal do Telegram, onde eu te dei um resumo de tudo que ocorreu na aula de ontem. E ontem eu te preparei tecnicamente para você conseguir ter a conversa com o seu cliente, para você conseguir conversar com o seu cliente, para ajudar ele a tomar as decisões de qual o melhor tipo de empresa que ele pode escolher para abrir o negócio dele. Então eu trouxe esse conteúdo porque na maioria das vezes somos nós que temos o nosso primeiro contato com aquele cliente que está querendo abrir, que está querendo empreender. Então é importante que nós que estamos começando saibamos qual o melhor tipo de empresa, qual a empresa ideal que se encaixa no perfil dele. É isso que a gente falou de hoje. Falamos ontem. Então, foi esse o conteúdo. Depois que
esse conteúdo é um conteúdo sequenciado, então vamos imaginar, você já teve a sua reunião com o seu primeiro cliente, você decidiu junto com ele qual o melhor tipo de negócio para ele montar, qual o melhor tipo de empresa, já te passei toda a bagagem, todo o conhecimento para você tomar essa decisão junto com ele, então a partir de agora vai começar para você um processo que eu chamo que é um processo meio burocrático para você de fato tirar aquela ideia dele do papel, tirar aquela ideia de negócio dele do papel e fazer aquela empresa nascer. Então muitas pessoas não sabem por onde começar, não sabem que órgãos ir, e esse é o objetivo de hoje, é isso que eu quero te dar uma noção geral, aonde o primeiro passo que você deve dar, quais são o primeiro passo que você deve ir, é isso que a gente vai falar de hoje. Lembrando que o momento que a gente vai finalizar essa aula, né, lá por 8h20, 8h30, é o momento que eu vou abrir para perguntas, para poder responder algumas perguntas de vocês, caso tenha. Então, se você vai tendo perguntas, se você vai tendo conteúdos, já anote aí, ou vai colocando já nos comentários, que no final, aqui no finalzinho, eu vou tirar um tempo para te ajudar e te esclarecer da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Depois que você sentou com o seu cliente, você decidiu qual o melhor tipo de empresa que ele vai abrir, se na análise que eu te mostrei ontem, você identificar que o melhor tipo de empresa para ele abrir for o microempreendedor individual, se ele encaixar naquelas várias regras lá que a gente falou anteriormente, esse processo ele é bem simples. Esse processo ele é totalmente online e você vai fazer ele direto pela internet, direto pelo portal do empreendedor. Então, ele não tem custo algum para ser feito, não tem custo de taxas, você não precisa ir diretamente em nenhum órgão protocolar documentos. O único processo que você faz ele é exclusivamente online pelo portal do empreendedor. Então, essa primeira opção que o seu cliente tem, caso se enquadre na opção melhor para ele é um processo bem simples que você vai ter que fazer pela internet mesmo, pelo portal do empreendedor.gov.br. Ele é um painel totalmente autoexplicativo, basta você preencher as informações lá, que é aquelas mesmas informações que eu passei ontem que vão ser necessárias. Endereço, natureza jurídica, atividade, qual o nome em qual local aquela empresa vai ser localizada, qual o nome que você escolheu para aquele negócio, todas essas informações que estão lá no nosso checklist, no canal Telegram, você vai inserir esses dados no portal do empreendedor e em menos de 10, 15, 20 minutos você vai estar com o CNPJ deles em mãos. Então o objetivo é apenas te dizer que o microempreendedor individual ele é bem simplificado e você vai conseguir fazer isso diretamente pela internet de maneira bem rápida. Agora, se caso o tipo de negócio dele não enquadrar e você precisar abrir uma empresa que não é microempreendedor individual, independente do modelo, os passos são esses que eu vou te passar aqui agora para você conseguir de fato ter o CNPJ, ter a empresa dele legalmente constituída. Todo o processo de abertura de uma empresa, ela se inicia a partir de uma junta comercial. O que é uma junta comercial? É uma entidade estadual, ou seja, cada estado que você está localizado, existe um órgão regulador desse, onde você vai munido da documentação, contrato social, modelo que eu coloquei lá no meu canal Telegram ontem, RG e CPF deles autenticados e toda aquela relação de documentos que está lá no nosso canal Telegram, juntamente com esses documentos assinados, você vai dar o primeiro passo na junta comercial. É o órgão onde vai fazer a análise dessa documentação. O que esse órgão basicamente ele faz? Esse órgão basicamente ele analisa se aquelas informações que você está pretendendo abrir a empresa do seu cliente, elas estão corretas. Então, você nesse momento precisa entender que todo o processo de constituição daqueles 4 tipos de empresas que eu compartilhei com você ontem, ele se inicia na junta comercial. Então, o processo da junta comercial, ele é um processo relativamente simples, que nesse momento aqui, depois no final dessas aulas, vocês vão ter a oportunidade onde eu vou aprofundar mais com compartilhamento de telas, te mostrando definitivamente o passo a passo, mas nesse primeiro momento, nessa aula de hoje, você precisa entender que esse processo se inicia na junta comercial do seu estado. É o primeiro lugar que você vai ter que procurar para iniciar o processo de abertura dele. O que essa junta comercial tem? O que ela necessariamente solicita
de diferente que você vai precisar preencher? Todo o processo da junta comercial inicia-se pelo sistema unificado. A maioria das juntas comerciais do Brasil, elas já estão unificadas com prefeitura e com secretarias de fazenda. Então, a primeira análise que você vai ter que fazer do seu cliente é a junta comercial, que chama viabilidade de endereço. O que é a viabilidade de endereço? Algumas prefeituras do Brasil impõem algumas restrições para tipos de estabelecimento funcionar naquele endereço. Então, não são todas as prefeituras, por exemplo, que autorizam a indústria a funcionar em qualquer endereço. Não são todas as prefeituras que autorizam, por exemplo, uma empresa atacadista funcionar em qualquer endereço. Não são todas as prefeituras que autorizam uma empresa a ser aberta, por exemplo, em áreas residenciais, ou seja, na própria casa. Então, essa viabilidade, que chama consulta de viabilidade, é o primeiro contato que você vai fazer, ela tem com objetivo analisar na prefeitura daquele município que você vai abrir a empresa do seu cliente, se aquela atividade ela é uma atividade permitida aonde você quer abrir. Então, esse documento chama análise de viabilidade e ele tem basicamente esse objetivo. Objetivo principal, analisar se aquela atividade que você está abrindo, ou seja, aquilo que o seu cliente vai exercer, ele é autorizado naquele endereço pela sua prefeitura. Então, pode ocorrer que nessa análise de viabilidade a prefeitura diga, opa, essa atividade aqui que você quer abrir, ela não é disponível, ela não pode ser aberta nesse endereço. Então, se a prefeitura negar essa análise, ou seja, dizer que você não pode, o seu processo não consegue dar adiante. Então, é o primeiro passo que você tem dentro da junta comercial. Então, nesse primeiro passo, se a prefeitura já negar, significa que você não pode seguir com o teu processo. Na maioria das vezes que você faz essa viabilidade é aceita, então a partir desse momento você já começa, você tem um sinal verde para a sua constituição, para a abertura da sua empresa dar sequência. Depois dessa viabilidade aceita, basicamente é preenchimento de formulário, onde você vai preencher todas aquelas informações que estão constantes no contrato social, que você está dizendo, nome, atividade, quem são os sócios, quais são o nome fantasia, qual o endereço que ela está localizada, tudo aquilo que eu te mostrei ontem, que faz parte do contrato social de constituição daquela empresa, você vai pegar aquilo, jogar num sistema, preencher formulário e a junta comercial vai montar um processo para você. Então, a partir desse momento que você tem a sua viabilidade autorizada, você inicia um processo nessa junta comercial. Então, ou seja, a viabilidade autorizou, você fez esse preenchimento de formulários, o seu processo está apto para dar entrada na junta comercial. O que é dar entrada? Dar entrada é você pegar o seu contrato assinado, reconhecido a assinatura desse empresário, você vai reconhecer a assinatura, você vai anexar os documentos pessoais autenticados dele, mais aquela relação de documentos que eu compartilhei com você ontem, vai pegar esse documento. Algumas juntas comerciais precisam que você leve esses documentos para eles fazerem a validação, ou seja, aí entra no processo de análise, ou seja, a junta comercial vai pegar todo o seu processo e vai analisar se esse cidadão está com o nome, se o nome está correto, se o endereço está correto, se a atividade que ele está exercendo está correta, ele vai fazer uma checagem. Nesse momento, a junta comercial não avalia se a empresa existe, não avalia se o endereço é permitido, porque essa avaliação é feita anteriormente pelo documento chamado consulta de viabilidade. Então, é necessário que a junta comercial simplesmente ela faz um check-up para ver se aquelas informações que você colocou no sistema dela se reflete com o que está no contrato e se aquelas informações são verdadeiras. Fazendo essa análise que você tem na viabilidade nas juntas comerciais de cada estado onde você está localizado, a junta comercial, o analista vai dar o parecer favorável ou parecer desfavorável, pedindo para você corrigir. Por exemplo, você pode fazer o contrato, errar o CPF, você pode errar o número de RG. E quando ele faz essa validação presencial, ou seja, essa validação com o seu documento físico,
pode ocorrer algumas exigências no teu contrato e essas exigências precisarem ser corrigidas. Mas caso esse contrato que você está levando lá para a junta comercial, ele seja validado, a junta comercial vai arquivar o seu contrato. Então, a partir desse momento que ela autorizou, fez todo o check-up, você fez a viabilidade, mandou para análise, a junta comercial atestou, beleza, esse documento está tudo certo, a junta comercial autentica, ou seja, ela valida esse documento de constituição. A partir desse momento, nasce porque já é integrado com a Receita Federal. Antigamente, bem alguns anos atrás, você tinha que, era um processo um pouco, não sei se vocês se recordam, mas antes dizia, nossa, o prazo de abertura média de uma empresa no Brasil é de 90 dias, é de 60 dias, é de 30 dias. Por quê? Porque antigamente, todas essas validações e todos esses documentos eram feitos em cada órgão separados. Então hoje você já leva na junta comercial, eles validam esse seu contrato, automaticamente o CNPJ dessa empresa já está emitido, porque as juntas comerciais possuem convênio com a Receita Federal. Então hoje ela é responsável, a junta comerciais de cada estado, ela é responsável pela emissão do CNPJ de cada empresa que é arquivada lá. Então, a partir desse momento que você pegou toda essa documentação, levou na junta comercial, o seu CNPJ já está completamente emitido. Você já sai dali com o seu CNPJ emitido. Quanto tempo, Eduardo? Varia muito de cada estado, varia muito de cada demanda. Por exemplo, tem estados que eu conheço, no meu estado onde eu estou localizado, esse tempo ele varia em média de 24 a 48 horas você já tem o seu CNPJ em mãos. Já, por exemplo, o estado de São Paulo demora um pouco mais, o estado do Mato Grosso também demora um pouco mais, então depende muito de cada estado onde você está localizado. Mas basicamente esse é o processo, é na junta comercial que você precisa entender que vai dar o pontapé inicial para o teu CNPJ ser emitido, para o teu CNPJ estar tirado. Depois que você tira esse CNPJ, automaticamente a maioria dos municípios, porque hoje, pessoal, estão facilitando cada vez mais, estão desburocratizando o processo de abertura de empresa. Antigamente era um saco, você tinha que ir na junta comercial, anexava a documentação, depois aquela mesma documentação você levava na prefeitura, depois aquela mesma documentação você levava na Secretaria de Fazenda. Então, eles estão, a cada ano que passa, tentando desburocratizar o processo de abertura de empresas no Brasil, e isso vem sendo feito com muita maestria, com muita positividade. Então, automaticamente, quando a junta comercial libera o seu CNPJ, as prefeituras já é comunicada e, na maioria das vezes, na maioria dos estados, essa comunicação já é automática. Então, quer dizer que quando o seu contrato é arquivado, ele é autenticado, o seu CNPJ é emitido, que é o passo 2, ou seja, a Receita Federal emitiu o seu CNPJ, automaticamente as prefeituras já emitem também a inscrição municipal do teu estabelecimento. Então você precisa entender que é automaticamente integrado esses três processos. Numa única entidade que se chama Junta Comercial, você vai ter o teu ato arquivado, o teu contrato registrado, você vai ter o teu CNPJ emitido e na maioria das vezes você vai ter a tua inscrição municipal. Para que serve a inscrição municipal? É a prefeitura que é responsável para emitir o alvará de funcionamento do teu estabelecimento, da tua empresa. Então, automaticamente ali você já sai com esses três documentos automaticamente registrados. E por último, além de você registrar na junta, registrar na prefeitura, registrar na Receita Federal para emitir o teu CNPJ, você vai registrar, caso seja necessário, nas secretarias de fazenda, ou seja, nas coletorias do teu estado, para emitir a inscrição estadual. Eduardo, para que serve a inscrição estadual? Me explica. Inscrição estadual, ela é necessária para quando o tipo de estabelecimento que você for abrir ou tiver a atividade de comércio, ou seja, ela comprar e vender algum tipo de produto. Então, a única inscrição
que pode ser facultativa, ou seja, você pode não precisar abrir a inscrição estadual. Por quê? Vai depender da atividade que o teu estabelecimento está exercendo. Se ela for só uma simples prestadora de serviço, o cadastro-se, ele encerra na prefeitura. Então, você vai ter junta comercial, Receita Federal, emissão do CNPJ e prefeitura do seu município para emissão da inscrição municipal. Então, esses 3 órgãos. Caso a sua empresa exija e tenha atividade de comércio, ela vende e comercializa um produto ou ela é uma indústria, é necessário o registro da inscrição estadual, que é a autorização do Estado para ela comercializar produto. Então, basicamente, são esses 4 entidades, 4 órgãos que você vai precisar ir para obter o teu CNPJ e para estar com a tua empresa, a empresa do seu cliente, necessariamente aberta e necessariamente em funcionamento. Então, são esses 4 órgãos. É processo de abertura, pessoal. Depois que o processo mais complicadinho, às vezes, é o processo anterior, é de você decidir com o cliente, saber qual tipo de empresa abrir, preencher o contrato social, ou seja, fazer o contrato social e mandar para ele colher a assinatura. Depois, você vai pegar, lembra que eu falei no início da primeira aula? O mais importante é que você saiba decidir com o cliente qual o melhor tipo de empresa abrir. Depois, você está com essa documentação pronta, assinada, você simplesmente vai ter que ir em órgãos, levar essa documentação e preencher formulários em sistemas que são da Junta Comercial, Prefeitura e Secretaria de Fazenda. E isso, no final dessas lives, eu vou te dar a oportunidade de você ter esse contato prático preenchendo cada tela dessa. Mas nessa aula aqui de hoje eu preciso que você entenda claramente aonde você tem que ir. Porque se você ficar completamente perdido, não saber nem para onde você quer ir, nem para onde você tem que ir, você não vai conseguir atender o seu cliente e você não vai conseguir ter o teu CNPJ, ter a empresa do teu cliente aberto. Lembra-se, se está fazendo sentido essas aulas para você, 11 pessoas estão aqui no Instagram, essas pessoas maravilhosas que também estão no YouTube, coloca aí nos comentários, sim, Eduardo, está fazendo sentido, está me ajudando bastante, porque eu quero muito o teu feedback, é importante para mim saber a direção que eu estou caminhando com vocês. Então, aqui é aula de ontem, te ensinei e te preparei para você ter uma conversa tete a tete com o seu cliente. Então agora você já sabe. Se não lembra, corre no meu material de apoio. Tem uma regrinha básica, se a dúvida surgiu, consulte o manual. O manual, nesse momento aqui, é o material que eu deixei para você lá no canal do Telegram, um canal adicional, um material adicional. Lembre-se sempre, bateu dúvida, consulte o manual. Essa é a primeira regrinha básica para você que está montando. Não acha que você vai montar uma empresa de contabilidade e as dúvidas vão existir. Você vai assistir aqui as 21 aulas comigo e pronto, estou preparado, não tenho mais dúvidas. Não funciona. Eu tenho aproximadamente, vai fazer 8 anos que eu atuo diretamente na minha empresa de contabilidade. Tem 8 anos que eu fundei meu negócio e ainda eu preciso tirar dúvidas porque as coisas vão mudando. O que eu falo contigo aqui hoje pode ser que amanhã, pode ser daqui um mês, 2 meses eles mudam, então a gente é um eterno aprendiz. É importante que o que você precisa sacar, que você precisa entender é que na dúvida sempre consulte o manual. Vamos imaginar o cenário lindo e maravilhoso. Você conversou com seu cliente, nossa, show de bola, antigamente eu nem conseguia falar, hoje já ajudei ele a decidir, agora já tenho o meu CNPJ completamente aberto. Estou com as inscrições na prefeitura, show de bola, me cadastrei, tirei a minha inscrição estadual na Cefaz. E agora, o que eu faço? Agora, pessoal, o próximo passo que você vai ter que fazer, nesse momento aqui, imagine, aquela necessidade que o seu cliente te contratou e tinha era justamente fazer a abertura do CNPJ, você vai pegar o CNPJ para ele, todas as inscrições devidamente emitidas e vai entregar para ele. Então, basicamente, esse processo de abertura, esse processo de constituição do negócio dele, entre aspas, ele está finalizado. Ou seja, você fez todo o processo de demanda nos órgãos. Aonde que entra a gente novamente aqui?
vai ser o tema da nossa aula de segunda-feira, porque lembra que as nossas aulas são sequenciadas. Então, abriu não quer dizer pronto, esqueceu, estou com o CNPJ em mãos. Não, eu estou te preparando, estou te treinando aqui para você ter a noção completa de uma empresa de contabilidade, completa do teu escritório de contabilidade. Então, depois que você está com essas aberturas realizadas, que você atendeu o seu cliente, você diz para ele, muito provavelmente ele vai fechar um contrato de assessoria com você, porque por isso que é bom você atuar, você entender bastante de abertura de empresa, porque é raríssimas vezes, raríssimas as exceções que o cliente abre uma empresa com você e ele não fique. Então é importante que você faça esse processo inicial com muita maestria, para que você já tenha um cliente, você vai fechar um contrato com ele de assessoria mensal. O que você vai precisar oferecer para ele de assessoria mensal? Aí é onde vai entrar a nossa parte de departamento fiscal e departamento pessoal, que são as cenas dos próximos capítulos que a gente vai falar. Então aqui, depois que você fez a abertura, o próximo passo, o próximo estágio é definir para ele, sentar junto com ele, fazer um planejamento e definir qual o melhor regime tributário para esse cliente escolher. O que é o regime tributário? Qual o tipo de regime que vai fazer com que ele pague menos impostos? Então, depois que você está com seu CNPJ aberto, você fez a abertura para ele, você vai fazer um estudo, você vai fazer uma análise você tem que fazer o enquadramento de qual regime tributário ele vai escolher. Se você não está familiarizado o que é regime tributário ainda, fique tranquilo que na segunda-feira começam as nossas aulas de departamento fiscal. Eu vou te dar toda essa noção de departamento fiscal. Mas antecipando regime tributário quanto é o que vai definir quanto de impostos essa empresa vai pagar relativo ao seu faturamento. É isso. E isso precisa você entender quais são, e é você, logo após a constituição do CNPJ, que você tem que tomar essa decisão. Então hoje a gente tem, quais são os regimes tributários? Essa empresa pode ser simples, ela pode ser lucro presumido, ela pode ser lucro real. Tudo isso tema das nossas próximas aulas, tema da próxima aula na segunda-feira, onde a gente vai entrar de cabeça no conhecimento de departamento fiscal. Lembra, escritório de contabilidade resume-se em 3 departamentos: fiscal, contábil e folha e legalização. Eu estou te preparando para cada um deles. O que eu preciso que você entenda aqui? O que eu preciso que você saia entendido dessas duas aulas de ontem e de hoje? Como conversar com seu cliente e ajudar ele a escolher o melhor tipo de empresa. Espero muito que eu tenha te ajudado com isso. E quais órgãos e quais os passos necessários para você tirar essa ideia dele do papel e ter o CNPJ em mãos. Foi esse o objetivo da aula de ontem e foi esse o objetivo da aula de hoje. Hoje eu quero separar alguns minutos, o Instagram tem limitação de tempo, em torno de 40 a 50 minutos ele corta a nossa live. E eu queria ouvir de você, tanto aqui do Instagram como aqui do pessoal do YouTube, algumas dúvidas aleatórias que você tem. Então o momento para a gente finalizar esse bate-papo de legalização, é agora para você colocar suas dúvidas. Eu vou dar alguns minutinhos para você interagir também. É importante que eu abra essa interação com você, porque eu sei que as dúvidas elas surgem e eu estou aqui nesse restinho de tempo para te ajudar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Qual uma dúvida interessante aqui? Vamos lá. Ademir, quando o MEI vai mudar a natureza jurídica, qual será o processo mantendo o CNPJ? Ademir, é assim, o MEI ele não vai mudar a natureza jurídica, porque a natureza jurídica dele vai continuar sendo empresário individual. Qual que é o processo? Ele vai manter o CNPJ sim, porque ele simplesmente vai desenquadrar. O que você vai ter que fazer? Simplesmente você vai solicitar o desenquadramento do regime tributário dele, o microempreendedor individual, que ele tem esse benefício. Então você simplesmente vai entrar no portal do empreendedor, no portal do Simples, e vai solicitar
o desenquadramento do microempreendedor individual. Aí, para você fazer isso, tem algumas restrições, tem algumas coisas que você deve se atentar. Ela só pode ser no início de cada ano calendário, ou caso seja por contratação de mais de um funcionário, se for o desenquadramento, por exemplo, por faturamento, ele vai, dependendo do limite que você ultrapassou, ele vai ser desenquadrado no início do ano. Então, o que você precisa entender aqui é você simplesmente vai pedir o desenquadramento desse CNPJ do microempreendedor individual. O que algumas pessoas fazem? Como o microempreendedor individual, quando você vai abrir, ele sai, é um requerimento lá do MEI, é um requerimentozinho do MEI, e você quer ter um ato constitutivo, ou seja, você quer ter um requerimento de empresário, você simplesmente pode fazer uma alteração na junta comercial, simplesmente para alterar, por exemplo, todo o nome de MEI, para você saber que uma empresa é MEI, na frente do nome da empresa vai ter o CPF dele. Então muita gente não quer ficar com aquilo. Então se faz uma alteração na junta comercial, simplesmente para tirar esse CPF da frente e gerar um ato constitutivo que é o requerimento de empresário individual. Mas você vai manter o CNPJ normalmente tranquilo e você simplesmente vai fazer essa alteração na junta comercial para ter esse documento de ato constitutivo. Espero ter respondido a tua pergunta. Se caso eu não respondi, faça ela novamente que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Patrick. Eduardo, onde entra o certificado digital nessa... Não sei se é nesse trâmite. O que é o certificado digital, pessoal? Quando você... O certificado digital é um arquivo, ou um token, ou um pendrive, que você tem a sua assinatura eletronicamente. O que é isso? Você não precisa assinar no papel lá, assinar e reconhecer a assinatura. Algumas juntas comerciais já estão bem evoluídas relacionadas a esse assunto, que permite você abrir a empresa assinando, sem ser assinar via física, assinar o contrato digitalmente. Então o que você precisa ter para abrir a empresa nessas condições? O certificado digital existe dois tipos. Existe o certificado da empresa, ou seja, o certificado do CNPJ, e existe o certificado do sócio. Então se você tiver o certificado do sócio, que é uma autenticação federal, autenticando que aquela assinatura digitalmente tem a mesma validade de uma assinatura reconhecida, assinada e reconhecida no cartório. Você pode simplesmente sim comprar o certificado pessoa física e assinar esse contrato digitalmente, para evitar que você assine o papel, leve no cartório, autentique e leve na junta comercial. Esse é um tipo de certificado digital, um tipo de tramitação. Agora, depois que você está com o CNPJ aberto, é necessário você comprar um certificado digital da empresa. Por quê? Porque a maioria das declarações, que é o que a gente vai falar lá na frente, a maioria das declarações que precisam ser transmitidas ao governo necessita de uma assinatura digital, que é para atestar que é de fato a empresa que está enviando essa informação. Mas, se caso você não quiser simplesmente fazer o contrato digital, assinar digitalmente, esse certificado digital só é necessário após a abertura do CNPJ da empresa. Por exemplo, para você mandar informações sobre folha de pagamento, precisa de certificado digital. Para você enviar algumas informações na área fiscal, precisa de certificado digital. Então, na maioria das vezes, o processo é depois que o CNPJ está emitido, você compra o certificado digital. Minha galerinha amada do YouTube. Júlia, desculpa. Qual o prazo para escolher o regime de tributação após a abertura do CNPJ? Vamos lá. Se você vai optar pelo Simples Nacional, você tem 30 dias após a emissão da última inscrição. Pode ser ela municipal, estadual ou federal. Então você tem 30 dias após a emissão da última inscrição. O que é isso? Se você não tiver inscrição estadual, na maioria das vezes, qual que é a última inscrição? A inscrição da prefeitura, porque você vai tirar o CNPJ e depois você tira a prefeitura. Depois que você tira a prefeitura, você tem 30 dias para escolher o regime tributário se você for optante pelo Simples, se você escolher esse regime tributário. Tá? Se você tirar a inscrição estadual, é 30 dias após a inscrição estadual. Se você for optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real,
A escolha do regime tributário é no momento que você paga o primeiro imposto de renda da empresa. Então, quando você pagar o imposto de renda, esse imposto de renda ele vence em 30 de abril, se for início do ano, você tem até essa data para escolher o regime tributário. Mas o simples, você tem 30 dias após da última inscrição. Eldo, em média, quanto tempo fazer a abertura da empresa? Depende muito de cada estado. Mas hoje eu já ouço relatos de vários colegas do país que está demorando em média de, no máximo, de 30 dias. O CNPJ ele é mais rápido. Tem algumas prefeituras que são um pouco mais lentas. Mas aqui, onde eu estou, no estado de Tocantins, por exemplo, o CNPJ sai com menos de 48 horas. A inscrição municipal, na maioria das vezes, também demora, no máximo, 48, 72 horas. Ou seja, então, de 5 dias você está com CNPJ e inscrição municipal aberta. A inscrição estadual, porque depende de visita em loco, para saber se a empresa existe, essa demora um pouco mais, de 10 a 15 dias. Então, eu costumo passar para os meus clientes um prazo médio aí de 20 a 30 dias para ter a inscrição estadual. CNPJ eu passo um prazo para todo mundo de, no máximo, 5 dias. E eu acho que isso, pelo que eu converso com outros colegas em outros estados, vários colegas de outros estados, isso está mais ou menos na mesma sincronia. De 5, o CNPJ estourando 10 dias para você ter ele em mãos. Agora, o que depende muito é também do quanto você erra o contrato, porque toda vez que você errar o contrato lá, por algum descuido, errar a data de nascimento, errar preenchimento, esse processo vai e volta, então pode tornar um processo um pouco mais rápido, um pouco mais demorado. Jéssica, no caso de MEI, abrindo no portal também já abre na Receita? Sim. No caso de MEI, esse processo já abre automaticamente na Receita Federal. Automaticamente. O que não abre é na Prefeitura. Aí você vai ter que pegar o requerimento do MEI e levar na Prefeitura do seu município. Mas no portal do empreendedor já sai CNPJ já e registro do ato lá do portal do empreendedor automaticamente na hora. Mauro, você tem alguma ideia de dar sequência nesse aprendizado com aulas práticas no sistema? Sim, no final dessas aulas, no final desses desafios, eu vou abrir sim essas aulas um pouco mais aprofundadas, com telas de sistemas um pouco mais aprofundadas. Então, te sugiro, fica aqui até o final, que você vai ter sim. Eu vou fazer aulas também um pouco mais práticas, demonstrando telas de sistemas bem mais aprofundado. Então, se for para te dar um conforto no coração, vai ter sim aulas nesse tipo no final desse desafio, no final desses 21 dias. Tainara, eu vi que é a sua primeira pergunta lá e agora eu vou responder. Atualmente o contador não pode ser MEI. Não, foi tirado essa opção. Nesse caso, ao abrir a empresa contábil, qual o melhor regime para se enquadrar? Sem sombra de dúvidas, Simples Nacional. Te respondo, para quem está iniciando, Simples Nacional tem um limite de faturamento até 4.800.000. Espero muito que você tenha um negócio desse, mas não vou te ser não realista, porque nem eu tenho esse faturamento. Então, assim, o mais viável, o mais recomendável nesse momento é Simples Nacional, nesse caso específico, para escritório de contabilidade. Nós não podemos mais ser MEI, então o Simples Nacional sim é a opção para você abrir teu escritório de contabilidade. Patrick, Eduardo, você vai falar alguma coisa sobre o preço desse serviço? Sim, vou falar. E olha, vai ser lá no nosso terceiro e último pilar, onde eu vou falar para você como que você atrai clientes. E assim, já te prepara o teu emocional para nós falar de preço. Porque toda vez que eu falo de preço com colegas contadores é algo muito desafiador. E é algo que eu preciso te mostrar, eu preciso que você encare isso com os olhos totalmente diferentes. Mas se eu fosse para te dar uma resposta agora, aqui, imediato, o preço tem de 0 até R$1.500, R$2.000, R$2.500. Isso depende muito e eu, para te dar uma explicação nesse momento, sem entrar nos meus conceitos, sem entrar num tema mais aprofundado, não consigo te dizer qual que é o preço ideal. Fique lá no terceiro pilar, não sei basicamente de cabeça qual vai ser a aula, mas vai ter uma aula específica onde eu vou te ensinar a precificar, ou seja, qual é o preço ideal para você cobrar, tanto na abertura como de honorários mensais. Eu vou te falar isso e lá
Eu não vou te responder agora porque eu preciso de muito mais tempo para te dizer os fundamentos para você chegar nisso. Mas tem empresas de contabilidade, por exemplo, que cobram zero, tem empresas que cobram R$1.500, R$2.000. Isso depende muito de cada situação e eu vou chegar nisso com você.